Boa noite, galera. O assunto hoje vai ser sobre pós-modernidade, comunicação e globalização, que é um assunto denso, mas não é difícil. E aí eu preciso que vocês prestem atenção para tentar vincular, tentar fazer os links com os assuntos que a gente veio tendo durante o ano. E agora sim, a novidade que eu não cheguei a falar antes de gravar. Vocês precisam tirar todas as dúvidas que surgirem, vocês precisam interromper a gente se surgir alguma coisa na cabeça, vocês precisam comentar para a gente entender se vocês estão por dentro, se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo. Beleza? Falado isso, meu nome é João Pedro, para quem não lembra, já que a gente tem esse revezamento aí, pode ser que alguém não lembre de minha cara, eu sou professor de Sociologia e o coordenador da equipe. O colega, vou se apresentar também, falar um pouco do assunto antes da gente começar. Oi, gente, boa noite. Eu sou Mário, professor de Sociologia do portal. Já estive com vocês em alguns encontros prévios e tenho certeza que essa aula de hoje será maravilhosa, porque ela dá pano para muita manga, muitos questionamentos que vocês podem utilizar na prova do Enem. Isso, então, vamos lá. Antes da gente começar, se alguém quiser comentar, se já conhece sobre o tema, provavelmente comunicação e globalização, vocês já ouviram falar. É uma coisa que aparece muito em história, em geografia, redação e etc. Mas sobre pós-modernidade. Alguém tem alguma coisa para falar ou a gente já pode entrar no assunto? Acho que não, né? Então, Mário, passa aí, por favor. Um detalhe é que essa abertura que está com o robô dizendo erro 404 é porque justamente o que define a pós-modernidade é essa não categorização. É essa ideia de que a modernidade não foi suficiente para conseguir colocar tudo nos seus devidos quadradinhos. Mas vocês vão entender mais ou menos por que existe essa problematização e quais foram os passos, as etapas para chegar a esse tipo de questionamento. Mas a modernidade é uma perspectiva crítica, certo? Algumas pessoas confundem isso com uma pós-modernidade sendo o fim da história em um tipo de vertente que quer acabar com todo o conhecimento que a gente já juntou. Não, não é sobre isso. Isso é uma lenda, um mito, ou uma história que tentou simplificar o que é pós-modernidade. A pós-modernidade é uma perspectiva crítica. Ela não tenta pôr um fim na história, mas ela diz, isso aqui está acontecendo. Tem pessoas querendo limitar a história. Não é a pós-modernidade em si que quer limitar a história. Certo? Mas vamos lá. Para a gente falar de pós-modernidade, a gente precisa entender o que é modernidade. E eu sei que durante o ano vocês já viram várias e várias vezes aqui em Sociologia a gente explicando o que é modernidade. Mas, resumidamente, modernidade ela é um tipo de... é uma perspectiva, é um tipo de paradigma, é uma forma de olhar o mundo. Essa forma de olhar o mundo ela foi oferecida pelo Ocidente. Tem lá o contexto histórico e geográfico que a gente já viu várias vezes da Europa e tenta desenvolver por meio de algumas revoltas, revoluções e rupturas essa ideia de modernidade, de homem moderno, onde o sujeito está centrado e não é mais aquela ideia de teocêntrica ou de coletividade. O sujeito vai emergindo cada vez mais nessa perspectiva moderna. Das rupturas de paradigmas, a gente tem um renascimento, que é aquela galera que fez uma revolta intelectual e cultural e reviveu os pensadores, de certa forma, os cientistas, não vamos chamar de cientistas porque não era ciência até então, mas que reviveu os estudos clássicos. Estudos clássicos são aqueles que vieram antes da Idade Média. Então, a gente tem os estudos antigos da Grécia, de Roma, os filósofos da Itália, sempre nesse mundinho ocidental. E isso é importante lembrar. A história da modernidade, ela meio que tenta delimitar um mundinho ocidental que está concentrado na Europa, como se eles fossem realmente o cérebro do mundo. Mas, vamos ver daqui a pouco, isso é uma limitação. Depois do Renascimento, a gente viu o Iluminismo, que já é uma coisa mais elaborada, já é uma coisa mais objetiva. É, de fato, um movimento político-científico que tenta iluminar, por esse iluminismo, a clareza do pensamento humano naquele contexto histórico. Queres falar alguma coisa sobre essa parte de ruptura de paradigma, Maria? Eu posso falar sobre o próximo slide. Eu vou aprofundar um pouco mais algumas questões. Então, vou continuar essa introdução aqui.
O slide não, Mariane. Acho interessante a gente colocar o slide depois, porque aí vocês não têm uma filinha e acaba desconcentrando no que a gente está falando agora. Mas depois da aula a gente vai colocar lá assim, viu? Não se preocupe não. Sim, então a gente tem primeiro essas rupturas e essa mudança de paradigma, certo? Formas de ver o mundo, de visualizar o mundo. E também a gente tem as revoltas políticas, que de certa forma também é uma ruptura de paradigma, mas já é uma ruptura mais no mundo concreto, no mundo material, das relações interpessoais e das relações de poder. A gente tem a clássica Revolução Francesa, que é uma das responsáveis pelo surgimento, inclusive, da ciência como uma coisa institucional, porque vai quebrar ali aquela relação quase que de simbiose entre a igreja e o Estado monárquico. A gente tem a ascensão da burguesia, e é interessante falar da ascensão da burguesia também como a ascensão aos direitos individuais, aos direitos, alguns direitos sociais, a direitos no geral, começa a surgir aí também com a ascensão da burguesia. Por quê? Porque é um tipo de poder, é um tipo de interesse que não quer ser mais dominado por aquela perspectiva teocêntrica ou monarquista. Então, a burguesia ela tem esse papel importante, inclusive o próprio Marx fala, em emergir o sujeito daquela situação de dominação total. E, por fim, que eu acabei falando antes, que é esses direitos políticos e sociais que vão surgindo durante essas revoltas. Ou, pelo menos, as ideias de como eles deveriam ser. Porque é claro que, no meio de uma revolução, as pessoas não vão garantir aqueles direitos naquele momento. Naquele momento é de linearidade, ou seja, meio que ninguém tem direito na hora da revolução, e depois dela, que de fato eles começam a usufruir deles. E os modos de produção, que é a Revolução Industrial, está intimamente relacionada também à ascensão da burguesia, o desenvolvimento científico, que está intimamente relacionado ao iluminismo, e a urbanização e o consumismo, que é consequência direta desse aumento da população nos centros urbanos e dessa mudança de perspectiva de monarquia, de um Estado monárquico para um Estado burguês. E o Estado burguês, claro, vai focar, vai tentar atingir o lucro e, por isso, o consumismo. Certo? Pode passar, Mário. Bem, eu vou aprofundar algumas questões em relação ao que nós entendemos por modernidade. É interessante notar que, quando a gente fala em modernidade, para nós ocidentais, essa ideia de modernidade sempre está atrelada ao novo, ao progresso, ao desenvolvimento, ou seja, a uma mudança ou um rompimento com a tradição. Só que alguns eventos marcaram isso. Isso não aconteceu do nada. Isso é fruto de um período histórico muito grande. E quando a gente fala em modernidade também, nós temos um pouco de dificuldade para conceituar quando começa a modernidade, quando que acaba. Por que isso? Porque dependendo da ciência, dependendo da área do conhecimento, esse período vai variar. Então, por exemplo, a história vai demarcar o período de modernidade de determinada forma, a filosofia vai marcar de determinada forma, a sociologia vai marcar de determinada forma. Mas o que tem consenso entre todas elas é o que vem da filosofia, com Descartes e o racionalismo francês. Então, esse movimento que a gente chama de racionalismo francês é o que vai dar margem, vai dar abertura para o que nós vamos chamar de modernidade, que futuramente será chamado de modernidade. E o que é esse racionalismo francês? É uma forma de ver o mundo, de pensar o mundo, a partir da noção de sujeito, de um sujeito cognoscente, porque até então o que se acreditava como origem do conhecimento eram os sentidos. E para Descartes, os sentidos podem ser enganosos. Sua visão, você pode escutar alguma coisa, você pode ver alguma coisa, interpretar o mundo de outro modo que não é de fato. Então, para Descartes, toda a origem do conhecimento ela vai partir da racionalidade. Para que a gente pense em racionalidade, a gente tem que pensar a noção de sujeito. Então, o sujeito é a fonte do conhecimento. Então, quero que vocês prestem muita atenção a essa noção de sujeito, porque é o que vai caracterizar a modernidade e que a pós-modernidade depois vai questionar. Que sujeito é esse? Esse sujeito cartesiano, esse sujeito do racionalismo francês, é um sujeito que já nasce pronto. A gente chama de sujeito solipsista. Solipsista significa aquilo que já nasce pronto e que hoje em dia é criticado. Então, mas é importante essa noção de eu, essa noção de sujeito, porque todas as ciências que vieram a se desenvolver na modernidade
partem dessa noção de sujeito. Primeiro, para se conhecer alguma coisa, é necessário que exista um sujeito que conheça alguma coisa. E outros movimentos que fizeram parte desse racionalismo francês, como vocês podem ver, e Pedro já falou, nós temos o iluminismo que em alguns livros vocês vão encontrar sob o nome de entendimento. O entendimento significa que é um movimento intelectual onde se busca a maioridade intelectual. E o que significa essa maioridade intelectual? Significa que você não está mais atrelado à tradição, porque antigamente o que garantiria a verdade de um conhecimento era a posição de autoridade do indivíduo. Por exemplo, se você fosse um líder religioso da igreja cristã, naquele determinado momento, o que você dizia tinha verdade. A partir desse movimento do iluminismo, do racionalismo francês, há uma ruptura com isso. Essa verdade não depende mais da autoridade e da posição social de ninguém. Ela depende a partir de mecanismos cognoscentes, mecanismos intelectuais, que vão dar origem ao movimento científico. Uma coisa que eu quero frisar nesse movimento histórico, que vocês podem associar com as aulas de história, é o que nós vamos chamar de justnaturalismo e contratualismo. O justnaturalismo e o contratualismo são movimentos liberais que surgiram contra o absolutismo, as monarquias absolutistas. Hoje em dia, esses movimentos são extremamente criticados, e muita gente, hoje em dia, também quer reafirmar que eles existem. O justnaturalismo significa o quê? Que existem direitos que foram escritos no coração do homem por Deus. Que direitos são esses? Como propriedade, liberdade. Óbvio, gente, que isso é uma ficção. Os direitos não estão escritos no nosso coração. E o contratualismo, que vocês já estudaram nas aulas de história, a questão do pacto social, como nós organizamos a sociedade em instituições, em hierarquias e organizações, a partir desse pacto, desse contrato social, que ninguém aqui vai começar a se matar na busca da satisfação dos seus interesses. São ficções, mas qual a importância desses dois movimentos? Eles surgiram na tentativa de tentar explicar racionalmente a organização do mundo, a organização das sociedades. Óbvio que hoje em dia isso pode ser questionado, mas até então, naquele momento, esse movimento foi muito importante, os dois movimentos. E eles reverberaram por muito tempo, e até hoje, como eu disse, há pessoas que acreditam piamente que existem direitos naturais, que nós realmente temos um contrato social. Bem, se vocês quiserem acreditar, fica a critério de vocês. O que eu estou querendo frisar é que esses movimentos que surgiram no modernismo foram importantes para nós entendermos as nossas organizações sociais contemporâneas, e também foram importantes para combater um antigo regime, o regime feudal, o regime monarquista e etc. A partir disso, desses dois movimentos, nós vamos ter o que nós chamamos de secularismo. E o que é secularismo? Secularismo significa a separação da administração, da gestão pública, ou seja, do governo e da igreja. Os dois não podem mais se miscuir. Houve a separação, igreja e Estado. Aí eu pergunto a vocês, será que realmente isso aconteceu? Será que igreja e Estado ainda andam juntos? Isso é algo que nós hoje em dia questionamos, mas naquele momento essa ideia secular foi extremamente importante para organizar as nossas sociedades. E outro movimento histórico que vocês têm que ter em mente nesse movimento aí do modernismo são as grandes navegações e o colonialismo, que durante muito tempo foi tido como algo bom, a descoberta do novo mundo, entre aspas. E hoje em dia isso já vem sendo muito questionado a partir do que a gente chama de descolonização ou decolonialidade. Mas, até então, essas grandes navegações, e que deram origem também ao colonialismo, foram importantes para marcar esses eventos que deram origem ao novo, a essa ideia de progresso que marca a modernidade. Para vocês terem uma ideia que essa ideia de novo e de progresso é tão interessante que até hoje, nos discursos políticos, prestem bem atenção, muitos políticos utilizam assim, precisamos modernizar, precisamos fazer reformas que modernizam o Estado. Para vocês terem uma ideia, óbvio que hoje em dia nós questionamos essa ideia de modernidade. Em resumo, racionalismo francês criou a noção de sujeito, que foi importante para criar o movimento científico. Essa noção de sujeito
deu origem à noção de direitos, de sujeitos de direitos. Essa noção de sujeito de direitos fizeram que separasse a igreja do Estado. Por exemplo, hoje, nesse movimento, indivíduos tinham liberdades individuais, não vinham mais da igreja, não vinham mais da autorização da igreja. Era a partir deles mesmos. E as grandes navegações espalharam essas ideias ao redor do mundo. Vou passar o slide. Bem, aqui nós precisamos revisitar um pouco os clássicos da sociologia, porque essa questão, a sociologia nasce com a questão da modernidade. Então, todos esses sociólogos que vocês estudaram nas primeiras aulas de sociologia do portal, vocês perceberam que eles estavam preocupados com isso. Meu Deus, que novo mundo é esse que está surgindo? O que é que está acontecendo? O que é que vai ser de nós? Vamos passar rapidamente um pouco por o que cada um fala, como cada um caracteriza essa modernidade. Durkheim vai dizer que essa modernidade é caracterizada por uma densidade moral e material. O que significa isso? Há uma pluralidade de ideias e valores. Na modernidade, o indivíduo não é mais um indivíduo que obedece à coletividade. É um indivíduo que cria uma autonomia, que cria uma identidade. Ele acredita no que ele quer, ele se veste como ele quer, ele escolhe quem ele quer para amar. Isso significa que existe uma densidade moral. E a densidade material está relacionada à divisão social do trabalho, ou seja, a uma proliferação, de novas profissões. E essas profissões dependem uma da outra. Por exemplo, o médico, que vai depender do serviço do engenheiro, que vai depender do serviço do eletricista, que vai depender do serviço do professor. Então, Durkheim vai falar, em resumo, que a modernidade é caracterizada por uma pluralidade de moralidades e por uma pluralidade de profissões, e por essa interdependência. Zimmel, que é um outro clássico, a gente pronuncia Zimmel como se fosse um Z. Ele vai falar que essa modernidade é caracterizada por um extenso processo de urbanização, e a vida na cidade vai provocar um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida e também uma nova forma de lidar com a riqueza, contrária a como era antigamente na tradição. Como esse novo estilo de vida? Zimmel vai falar que quando nós vivemos em metrópoles, em grandes cidades, nós desenvolvemos uma certa indiferença para nos proteger da quantidade de estímulos visuais e auditivos que existem. Por exemplo, você você vê um acidente, às vezes você nem dá bola. Deixa, nem se preocupa. Você cria uma atitude blasé, como ele vai chamar. Essa atitude blasé é uma certa indiferença pelas coisas da vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou do interior. Quando eu vim morar na capital, eu tinha pena, eu ficava compadecido de todo morador de rua. O dinheiro que eu tinha, eu dava para o morador de rua. E depois de alguns anos, eu comecei a me acostumar com aquela paisagem urbana. Eu comecei a agir com indiferença, eles passaram a ser invisibilizados. Hoje em dia, é claro que eu reflito sobre esse meu comportamento por causa da leitura de Zimmel, mas isso acontece tão automaticamente que a gente não percebe. E Zimmel chama a atenção para isso. Essa urbanização provoca um novo estilo de vida em que as pessoas se tornam um pouco indiferentes. Ramon, pode falar, por favor? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Esse pensamento de Zimmel, ele se aproxima do de Hannah Arendt sobre a perda de... Não exatamente a perda de empatia, mas relacionado a isso, sabe? Dessa indiferença em relação às coisas. Se eu não me engano, é o conceito... É quando ela fala sobre o amor mundi. Olha, ele não vai se equiparar ao conceito dela, porque Zimmel escreveu isso bem antes. Zimmel escreveu isso em 1903. E os escritos de Hannah Arendt, depois da Shoah, depois do Holocausto. Provavelmente ela teve alguma inspiração nos estudos de Zimmel, porque Zimmel é um dos clássicos da sociologia alemã. Então, provavelmente ela leu todos esses textos que Zimmel escreveu e ela trabalhou um pouco mais esses conceitos. Certo? Por isso que eles são clássicos, gente. O que é que caracteriza um clássico? Primeiro, eles estabeleceram um léxico, ou seja, conceitos que nós utilizamos até hoje. E eles fizeram perguntas que até hoje nós buscamos respostas. Talvez as respostas que eles deram não tenham mais fundamento, mas as perguntas continuam aí para nós respondermos.
Por isso que eles são clássicos. E esse novo marcador de riqueza é porque, na tradição, o marcador de riqueza vinha a partir da pátina. A pátina era o conjunto de móveis que um artesão fazia para sua família, e esses móveis passavam de geração em geração. Então, quanto mais gerações esses móveis passaram, transitaram, mais rica a família era. E, segundo Zimon, na modernidade, a riqueza ela vem pelo princípio da moda, pelo princípio da imitação. Ele vai chamar de trickle-down effect. Processo de imitação, por exemplo. As classes dominantes, as elites, estabelecem determinados padrões de vida e de consumo, e as populações mais de poder aquisitivo menor começam a imitar o que essas pessoas vestem, o que elas comem, o que elas se comportam. E isso vai indicar o novo marcador de riqueza, a partir da vida monetária e a partir daquilo que você consegue imitar. E Marx, ele vai trabalhar de outra forma. O que é que Marx diz sobre essa modernidade? Ele vai falar sobre essa reconfiguração da estrutura econômica a partir da Revolução Industrial. Novas formas de se relacionar, novas formas de encarar o tempo, novas formas de encarar a vida. E ele vai falar um pouco sobre o trabalho alienado. Novas formas de trabalhar. As pessoas saíram do campo, estão vivendo na cidade, e enquanto elas trabalhavam no campo, elas se reconheciam no fruto do seu trabalho. Já trabalhando em fábricas na cidade, as mercadorias que elas produzem são coisas à parte. Eles não se reconhecem como produtores daquelas mercadorias. Em suma, isso é o que vai ser chamado de trabalho alienado. E Weber, que é o grande nome da modernidade, vários estudos sobre modernidade citam Weber. Então, preste muita atenção nos conceitos de Weber sobre modernidade. Ele vai falar que o que caracteriza a modernidade é o processo de burocratização do Estado, ou seja, uma organização em hierarquias, com horário para se seguir, mediante concurso público, não mais influência e honra, mas sim competência para virar um administrador público. Ele vai falar sobre o desencantamento do mundo. O que é esse desencantamento do mundo? Ele vai dizer que as formas de explicação do mundo não dependem mais da religião, de mitos, de crenças. Não. A forma de encarar a realidade, na modernidade, é a partir do conhecimento científico. Isso causa desencantamento das pessoas. Ele vai dizer que essas pessoas na modernidade vivem em jaulas de ferro. Elas vivem aprisionadas por esse conhecimento científico. E hoje em dia a gente pergunta, e conhecimentos alternativos, como a astrologia, por exemplo? Por que chama tanta atenção das pessoas hoje em dia? Será que é uma forma de superar esse desencantamento do mundo? Fica aí a questão. E Weber também vai falar sobre autonomização das esferas de valores. Isso é muito importante. O que são essas autonomização das esferas de valores? Ele vai dizer que lá na tradição, o que a gente tinha como verdadeiro, como bom, como belo, vinha da religião. A igreja, o conhecimento religioso era o que indicava o que era verdadeiro, o que era bom e o que era justo. E na modernidade, o que é verdadeiro, o que é bom e o que é belo, elas se tornam esferas autônomas. Elas não dependem mais do que a igreja vai dizer. O que é belo, o que é bom e o que é justo. Elas vão virar conhecimentos especializados. Então, o verdadeiro vai ficar a par do que o conhecimento científico diz. O que é bom e o que é justo vai ser uma função do ordenamento jurídico de determinado país. E o belo vai ser dito pela arte. Então, essa separação entre belo, bom e justo é uma das coisas que caracteriza a modernidade. Isso ele vai dar o nome de autonomização das esferas de valores da vida. É algo que a gente nem percebe no nosso dia a dia, mas ele diz que é algo que surgiu na modernidade, porque até então, no passado, essas coisas não existiam. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Vou passar o slide, tá? Mário, deixa nesse slide aí, só para acrescentar umas coisinhas, por favor. Tá certo. É só sobre o desencantamento do mundo e essa questão da autonomização. Primeiro, sobre a autonomização. Como o próprio nome diz, ele dá uma sugestão, porque eu acredito muito nessa ideia de que a palavra ela vai dar uma fila muito importante para a gente na hora do estudo. Por isso que é importante vocês entenderem as palavras. Como o Mário falou, são sentimentos, são fenômenos que a gente não percebe que está passando. Então, a gente não percebe que o bom, o justo e o direito têm uma relação ali que vai ficando cada vez mais automática e menos afetiva, menos sentimental, que é uma característica da modernidade.
Essa ideia de autonomização é justamente a gente deixar de lado essa parte afetiva, ou essa parte tradicional, essa parte religiosa e etc., para substituir por um conceito que a própria modernidade, com a ideia de racional, de racionalização, vai nos oferecer. Então, quando a gente tem uma lei, por exemplo, essa lei vai independer se você acha aquilo bom ou ruim. Ela vai ditar o que é certo e o que é errado. É uma forma automática da gente fazer um julgamento social sem precisar sentir afetivamente. Por isso esse nome é autonomização. E sobre isso, o Weber vai se aprofundando nessa ideia de desencantamento do mundo, justamente como uma forma da gente deixar de enxergar o mundo por sentimentos. E aí lembra do que Mário falou há pouco tempo atrás, que os sentimentos às vezes eram falhos, e essa ideia de que a ciência ela vai dando continuidade aos textos e aos estudos, mais ou menos sobre isso. O desencantamento do mundo é quando a gente vai deixando de ter essa percepção sensível do mundo e tem uma percepção mais objetiva e direta. O desencantamento do mundo faz parte, gente, do processo de transformação ou de desenvolvimento do próprio capitalismo, segundo o Weber. Porque isso vai dar eficiência. Se a gente deixa de imaginar coisas, se a gente deixa de ter uma resposta mais objetiva, com critérios de validação, a gente se torna muito mais eficiente. Então é eficiente, por exemplo, eu olhar para o céu e fazer uma leitura astronômica do que olhar para o céu e fazer uma leitura astrológica. Astronomia no sentido de ciência que estuda os astros. Astrologia na ideia daquela ideia de horóscopo e tudo mais. Então esse desencantamento do mundo não é só, meu Deus, o mundo está ficando chato. Não, o mundo está ficando... A forma como a gente enxerga o mundo vai ficando eficiente. Vai sendo dada por essas ferramentas que a modernidade vai oferecendo. Essa ideia que Weber traz é importantíssima para a gente entender, inclusive, a pós-modernidade. Porque a modernidade tentou encaixar o mundo em cubículos de explicação, que desencantam o mundo. E a gente vai ver que isso vai acabar aí encaminhando para uma possível pós-modernidade, ou para o fenômeno que é estudado pela pós-modernidade. Mas é isso que eu queria acrescentar. Posso dar continuidade, Mário, então? Pode sim. Pronto, vou continuar. Então, gente, a gente já pode falar sobre modernidade. A modernidade, como ela veio dessas revoluções, como ela veio desses movimentos, como ela foi, de certa forma, uma ideia criada, ela é, de certa forma, novamente, um novo projeto para que a gente começasse a enxergar e organizar o mundo. Então, enquanto projeto, e todo projeto tem um criador e tem um contexto histórico, esse projeto tinha como objetivo mudar a produção, e a produção que a gente está falando é de mercadoria, produção de material, produção no sentido de trabalho, mudar a economia, mudar a ciência e mudar a política. A modernidade, ela vai surgir aí como uma demanda daquele contexto histórico ocidental que a gente vem falando várias vezes. Por ela ser um projeto ocidental, dá para a gente raciocinar que indiretamente isso significa que as outras partes do mundo não fizeram parte do desenvolvimento desse projeto. É como se uma visão de mundo quisesse se tornar dominante diante das outras visões de mundo. É como não. Foi exatamente isso que aconteceu. Então a modernidade é um projeto que tenta criar um novo mundo a partir dessa visão de um mundo só. Isso pode parecer confuso, mas o que a gente está falando é de uma relação de poder entre perspectivas de mundo. Quando um colonizador sai lá da Europa e chega aqui nas Américas dizendo como é que o índio deve produzir, dizendo como é que o indígena deve se comportar e quais as demandas ele deve ter, isso nada mais é do que um conflito de visões de mundo, em que aquela visão europeia tenta ser dominante com a visão de mundo que existia aqui. Mas sim, essa realidade pela perspectiva da razão humana foi surgindo com esses movimentos intelectuais e políticos lá da Europa e virou uma questão de surgir instituições que tentassem regular essas visões de mundo. A ciência ocidental é um tipo de instituição que tenta organizar essa visão de mundo. Então, como vocês podem ver aí no slide, o terceiro ponto, a questão da modernidade e seu desenvolvimento passou por formas institucionais presentes e reaparecem como um problema sociológico fundamental na chegada do século XXI. Por quê? Na medida que essa forma cultural de se expandir pelo mundo vai se mostrando insuficiente e que as culturas em que ela entrou em contato
mostraram que também não são simplesmente submissas, isso significa que a modernidade é insuficiente para explicar o mundo. E o próprio desencantamento do mundo não foi o suficiente para tornar aquela visão tão eficiente quanto as pessoas que criaram a modernidade se propuseram. Então, ela vai ser entendida de diversas formas, mas principalmente como uma forma de dominação cultural diante das demais perspectivas de mundo. Cassandra, pode falar se quiser. Desculpa, foi sem querer. Não tem problema nenhum. Então, essas formas institucionais, e quando a gente fala de instituição, a gente está falando de ciência, a gente está falando de leis, a gente está falando da própria estruturação do Estado moderno, que também surge na Europa depois da Revolução Burguesa, como um modelo de englobar as outras formas culturais e tentar reorganizar o mundo. Então, essa nova visão de mundo, ela não surge como se fosse uma demanda geral. Ela é uma demanda imposta pela cultura e pelos processos históricos que o próprio Ocidente passou. Certo? Mário, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Quero, nesse último tópico aí, que nós entendemos a modernidade sempre no nível institucional. Quando a gente fala de modernidade, a gente sempre trabalha com as instituições, como nós falamos agora, por exemplo, secularização, conhecimento científico, ciência, enfim. Mas as transformações que foram introduzidas por essa modernidade, essas instituições, elas reverberam no nosso cotidiano. E é uma das coisas que nós vamos discutir, e principalmente no nosso cotidiano enquanto brasileiros. Mais à frente nós vamos discutir que o nosso comportamento enquanto indivíduo é fruto dessas ideias lá das grandes navegações, lá do iluminismo. Aí já dou um spoiler um pouquinho aqui. Eu pergunto a vocês, vocês acham que nós atingimos a modernidade ou não? Fica a questão só para lançar um pouco de luzes. Então, a gente entende modernidade a partir das instituições, mas também a partir do comportamento dos indivíduos. Um exemplo disso é a questão, por exemplo, o número de divórcio. Nós temos a instituição casamento e nós temos o comportamento dos indivíduos. Outras formas de outros arranjamentos afetivos que foram criados nessa modernidade, aqui no contexto brasileiro, como a união estável, por exemplo. E hoje em dia se discutem uniões poliafetivas, por exemplo. São reverberações dessas instituições criadas na modernidade. Isso. E essas instituições, em certos momentos, elas tinham como principal objetivo realmente regular o comportamento. É por isso que um país como o Brasil vai viver, basicamente, em constante conflito ideológico, cultural. Na verdade, é como se fosse uma confusão cultural, porque essas instituições que chegaram com a colonização, essa forma de organizar a vida social, não faz parte da história da história completa do nosso povo. Então, quando o Mário fala, o número de divórcios aqui no Brasil sempre foi grande. Sempre foi grande. O número de abandono paterno sempre foi grande. O número de assassinato a negros sempre foi grande. O número de assassinato a indígenas sempre foi grande. Por quê? Porque esse modelo institucional de organizar esses grupos humanos não fez parte, não tem uma construção histórica que foi espontânea no nosso território. Isso vai criar vários conflitos. Então, parte da modernidade se baseou em conflitos, principalmente quando ela tenta se impor em outro lugar. Pedro, eu posso falar uma coisa, só partindo do seu exemplo? Uhum. Pedro falou aí sobre o abandono paterno. Gente, olha como isso é interessante. Por que há muito abandono paterno? A partir da noção de indivíduo da modernidade. A modernidade nos traz essa noção de indivíduo, essa noção de sujeito, que até então não existia. Na tradição, não existia a noção de indivíduo. O que existia era a noção de coletividade, de obrigações coletivas. Hoje em dia, com a modernidade, nós temos essa noção de indivíduo. Eu sou eu penso como eu quiser, eu faço o que eu quiser, às vezes sem assumir responsabilidades a partir de suas atitudes. É isso que eu estou falando, essa reverberação no comportamento dos indivíduos. E essa noção do indivíduo, memorizem muito isso, é o que vai caracterizar sobremaneira a noção de modernidade, o conceito de modernidade. Isso, eu queria acrescentar ainda mais, porque eu lembrei de uma coisa. Assim como a modernidade ela é diferente
em diferentes lugares, ela vai variar, suas configurações em diferentes lugares, ela também vai variar em diferentes sujeitos. Por exemplo, mulheres não eram tão sujeitos assim no início da modernidade. Se começou com o direito ao homem, se começou com o direito aos homens com mais de 30 anos, começou com o direito aos homens que tinham emprego ou posses. Então, até nisso, a modernidade já começou falhando. Ela não conseguia, desde seu início, categorizar todos os indivíduos, e ela tentou fazer isso o tempo todo. É por isso, inclusive, que homens hoje conseguem ter tanta voz institucional, enquanto as mulheres ainda são vistas, de certa forma, como um ser coletivo, que faz parte ali da família, que faz parte da criação do lar, de criar o lar e seus filhos, e etc. Até nisso a gente percebe essa desigualdade que a modernidade traz por ter sido criada por instituições em um contexto histórico diferente, patriarcal, de certa forma com influência religiosa, com um modelo de direito e tudo mais. Mas, enfim, agora pode passar. Se quiser... Pronto, eu vou falar um pouco sobre a crise da modernidade, tomando o gancho do que Pedro falou, que essa modernidade já nasceu falha. Mas ela se arrastou durante muito tempo, gente, por séculos. Imagine, desde o fim do feudalismo, início do capitalismo, nós temos todos aqueles movimentos das revoluções burguesas, Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução do Haiti, entre outras, para desembocar no século XX. E só a partir do século XX as pessoas começaram a se questionar: será que esse projeto de modernidade realmente é um projeto falho? Será que ele é um projeto que indica progresso, sucesso, prosperidade? Quais foram os eventos durante o século XX que fizeram com que nós questionássemos esse projeto de modernidade? O primeiro grande evento é a Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial pôs em xeque o conceito de racionalidade instrumental, que até então era a menina dos olhos da modernidade. A modernidade prometia que nós nos emanciparíamos, nós seríamos sujeitos de nós mesmos, a partir da racionalidade instrumental. E o que é essa racionalidade instrumental? A racionalidade instrumental diz que nós somos seres, nós estamos no mundo, a todo momento procurando otimizar o nosso tempo, calculando nossas perdas e ganhos. Aí eu pergunto, será que vocês, todo momento, estão calculando perdas e ganhos na vida de vocês? Eu acho que não. Em diversos momentos, pelo menos eu ajo de forma com arroubos emocionais. Às vezes eu me arrependo do que eu falo, do que eu fiz. Então, em todo momento eu não estou calculando, não. Então, essa racionalidade instrumental possui limites. E ela foi posta em xeque a partir da Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas disseram: poxa, a ciência prometeu que a racionalidade instrumental seria a nossa salvação, nós andaríamos rumo ao progresso. E o que essa racionalidade instrumental fez? Criou duas grandes guerras no século XX. Então, essa racionalidade instrumental, a partir das duas grandes guerras, e principalmente a partir da Segunda Guerra, pôs em xeque esse conceito, porque ela prometia avanços tecnológicos para nós nos superarmos enquanto seres no mundo. Mas esse avanço tecnológico, que foi originado a partir dessa racionalidade instrumental, trouxe guerra, depressão, fome, crises, mortes e tudo mais. Outra grande crise no século XX é o que a gente vai chamar de reestruturação produtiva e crise do petróleo dos anos 70. Então, preste atenção, com a partir com a Primeira Guerra, houve a crise lá a quebra da Bolsa de Nova York em 29, houve aquelas tentativas, o New Deal com Keynes de tentar reestruturar a economia estadunidense, que reverberou no mundo, e depois veio a Segunda Grande Guerra, lá na década de 30 e tudo mais. Mas o que aconteceu? Pós anos 20 e anos 30, nós conseguimos, a partir do New Deal, que são essas políticas keynesianas, reestruturar a nossa produção. E a partir dessa reestruturação produtiva, nós tivemos 30 anos, são chamados 30 anos de ouro do capitalismo, décadas de 50, 60 e 70. Eu acho que vocês já viram, por exemplo, aquele comercial de margarina, que tem a família perfeita, a dona de casa limpando com aquele eletrodoméstico super avançado para a época, lavando roupa, enfim. A partir da Segunda Grande Guerra, nós conseguimos
criar diversos produtos a partir do polímero, do plástico, porque até então, por exemplo, pente de plástico não existia, pente era feito de madrepérola, e era caríssimo, nem todo mundo tinha acesso a pente, por exemplo. E com o desenvolvimento dos polímeros e do plástico, enfim, nós criamos diversos produtos, como as vasilhas, que a gente chama de Tupperware e tudo mais. Enfim, nossa vida deu um grande avanço tecnológico, não só nossa vida em termos de conforto material, mas também até de ideias de organização social, com o advento do constitucionalismo, as diversas constituições ao redor do mundo, a luta por direitos sociais, porque até então o que a gente tinha era direitos políticos e direitos individuais, como propriedade, liberdade e representação. E a partir da década de 30 e 40, nós começamos a lutar por direitos sociais, como legislação trabalhista, seguridade social no geral, no caso seria previdência, assistência social, saúde e tudo mais. Então, esses 30 anos, décadas de 50, 60 e 70, as pessoas viveram muito bem, as pessoas tinham seus empregos, tinham seus trabalhos, não se falava em crise. Na década de 70 houve a crise do petróleo, a crise automobilística. Então, as ideias neoliberais lá dos anos 40 de Hayek voltam à tona nas décadas de 70 e nas décadas de 80. E isso causou uma grande confusão na ideia de modernidade, que é o que vai desembocar no que a gente vai chamar de modernidade, com essa noção de crise do petróleo, com essas novas ideias neoliberais. Porque uma dessas ideias fala que a legislação trabalhista que nós conquistamos a duras penas, ela enrijece a economia. Então, nós precisamos flexibilizar essas normas. Nós precisamos flexibilizar essas leis. Então, nós precisamos sabotar os sindicatos, por exemplo. Nós precisamos não investir mais em serviços públicos, como educação e saúde. Então, essas ideias, a partir da década de 80, começaram a reverberar em alguns países. Nos Estados Unidos, com Reagan, na Alemanha, com Kohl, na Inglaterra, com Margaret Thatcher, no Chile, com Pinochet. No Brasil, Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, tentou introduzir alguma dessas ideias, mas foi barrado, e só após o governo Temer, essas ideias começaram a tomar a mentalidade da população brasileira. Mas isso aconteceu na década de 70 e 80 ao redor do mundo. Então, isso já pôs em xeque aquela ideia de modernidade, de vida confortável, de progresso. Então, nós vimos que esses anos de ouro do capitalismo não conseguiu sobreviver durante muito tempo. Principalmente porque a gente vai chamar de bolha, por exemplo. A gente produz muita mercadoria e não tem para quem vender. Não tem consumidor suficiente para comprar aquilo tudo. A indústria, nesse período, década de 30, 40, um conceito muito importante que vai ser pensado vai ser o conceito de indústria cultural, por dois alemães da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheim, radicados nos Estados Unidos. Esse conceito de indústria cultural vai pôr em xeque toda essa ideia de progresso, dessa racionalidade instrumental e desse poderio, porque eles perceberam que muitas dessas ideias tomam conta da mente da população a partir da cultura. Nós sabemos que as pessoas precisam se expressar, mas não só se expressar, nós também precisamos ouvir o outro. Então, toda essa produção cultural produzida no século XX, década de 30, década de 40, eles vão perceber que elas foram instrumentalizadas pelo capitalismo. Quando nós falamos indústria cultural, nós temos dois termos quase contraditórios. Por exemplo, a indústria, algo, por exemplo, Fordismo, produção de mercadorias, e cultura a gente nunca associa a mercadoria. Então, é mais ou menos uma crítica, que a cultura foi imersa, foi engolida pela lógica de produção industrial. Então, por exemplo, o que é que a gente percebe nos meados do século XX? Toda produção cinematográfica, toda produção de música, de filmes, enfim, dramaturgia, elas foram produzidas no sentido de mostrar que o capitalismo, que os Estados Unidos, o poderio americano é referência de democracia para o resto do mundo, que o capitalismo é a solução dos problemas da humanidade. E eles vão dizer, não é bem assim. Uma das características da indústria cultural, que a Adorno vai falar, é que, por exemplo, as pessoas ficam, entre aspas, alienadas pelos filmes, pelas músicas, pelas novelas que elas assistem.
Porque como? Você trabalha o dia todo, está cansado do dia, quando chega lá na sua casa, o que é que você quer ver? Você quer ver um Big Brother, você quer ver uma Fazenda, no sentido de que as pessoas internamente sentem que não podem transformar o mundo. Então, elas são absorvidas por esses meios de comunicação, pela cultura, na tentativa de sublimar essa sua incapacidade de transformação do mundo. É uma forma de arrefecer a revolta popular, em termos bem gerais. E Jean Baudrillard, que é um francês, ele vai falar do sistema dos objetos. Que, por exemplo, a ideia de modernidade é a ideia de sujeito, de indivíduo, nós queremos ser únicos e especiais no mundo. E como é que nós somos únicos e especiais no mundo? A partir do consumo. Então, quando ele vai falar de sistema dos objetos, ele fala que nós, quando vamos a uma loja, nós queremos comprar determinado produto para nos sentirmos especiais e as pessoas mais lindas e maravilhosas que já passaram pela Terra. Só que quando nós saímos da loja, andamos 2 quarteirões e nós vemos uma pessoa vestindo a mesma roupa, dirigindo o mesmo carro. Então a gente fica sempre nessa lógica, nessa tentativa de ser especial, de ser único, nós acabamos caindo nesse ciclo, nesse sistema de objetos, e nós ficamos nesse círculo vicioso do consumo. E outra ideia bem interessante que ele vai falar é sobre a obsolescência programada. Como a tecnologia se desenvolveu tanto a partir dessa racionalidade instrumental, os produtos hoje são descartáveis. Você compra um celular, seu celular dura 2, 4, 5 anos, depois ele apaga e você tem que comprar outro, porque esse sistema de produção de mercadorias tem que se manter. Tem que se manter, tanto para gerar lucro, mas ele também se mantém porque o indivíduo se sente especial, se sente alguém no mundo a partir toda vez que ele compra um celular novo, por exemplo. Não sei se vocês já se sentiram assim. Ai, meu Deus, eu estou tão triste hoje, preciso comprar uma blusinha nova. Pronto. É isso que ele está falando. Às vezes a gente se comporta dessa forma e nem tem consciência do que a gente está fazendo. E já no fim da década no fim da década de 70, para o começo da década de 80, nós vamos ter esses 3 nominhos aqui no ponto 4. Pós-estruturalismo, virada linguística e crítica feminista. São extremamente importantes para a gente entender a crítica a essa ideia de modernidade. O pós-estruturalismo vai dizer o quê? É uma vertente, enfim, das ciências humanas, é uma visão de mundo que diz o seguinte: na década de 60, houve o que a gente chama de estruturalismo, uma corrente teórica chamada estruturalismo. E o pós-estruturalismo vai tentar combater essa ideia. Porque esse estruturalismo organizava a sociedade em sistemas. Tudo está perfeitinho, se você fizer isso, vai acontecer isso. E o pós-estruturalismo vai questionar todas essas narrativas. O pós-estruturalismo, primeiro, vai questionar essas grandes narrativas. Por exemplo, a narrativa de Marx, que nós vamos superar as contradições dos meios de produção. E o pós-estruturalismo diz: será? Que sujeito é esse que vai superar as contradições dos modos de produção? Que tipo de sujeito é esse que vai superar? É o trabalhador? Mas que tipo de trabalhador? É o trabalhador mulher? É o trabalhador homem? Então, o pós-estruturalismo ela vai questionar as ideias que estavam predominantes lá no século XX. E uma dessas ideias são essas grandes teorias. Diz: não, essas grandes teorias não comportam todo mundo, não comportam a complexidade da vida. A virada linguística vai dizer o seguinte: ela vai dar uma importância sobremaneira à linguagem. Ela vai dizer que as pessoas elas vão agir no mundo a partir da linguagem que elas possuem. Os limites do meu mundo são os limites de minha linguagem. Se eu não sei o que é machismo, se eu não sei o que é racismo, como é que eu vou construir sentenças na minha cabeça? Como é que eu vou construir raciocínios sobre determinado tema? Então, a virada linguística diz que a própria realidade é construída por meio da linguagem. Então, isso já provocou uma grande crise nas ciências humanas, nas ciências sociais, nas ciências no geral. E a crítica feminista vem dizer o seguinte: aquele sujeito lá de Descartes, o sujeito solipsista, é um sujeito que já nasce pronto, adulto, branco e heterossexual. Então, a crítica feminista vai dizer: não, existem diversos outros sujeitos. E esses outros sujeitos estão à margem do conhecimento científico, da produção jurídica e de todas as outras formas de saber.
elas foram descartadas, elas viraram objetos sociais. Elas são consideradas não gente, elas não são abarcadas por essas grandes teorias. Então, o que é que vocês conseguem perceber aqui? Que existe uma simbiose. Todos esses movimentos, o movimento pós-estruturalista foi originado pela virada linguística, e essa virada linguística também influenciou a crítica feminista, e tudo isso pôs em xeque essa ideia de modernidade, desse sujeito que a partir de sua racionalidade vai andar em direção ao progresso, vai ser sujeito de si mesmo e a fonte do seu próprio conhecimento. E esses três movimentos vão dizer, não é bem assim. Há diversas outras formas, há diversos outros conhecimentos de interpretar a realidade que não essas ideias que vieram aí da Europa, que vocês chamam de modernidade. Há diversos outros saberes, por exemplo, os nossos saberes tradicionais, como os dos povos indígenas. Há outras formas de interpretar o mundo. E a crítica feminista, ela vem questionar e bagunçar essa ideia de modernidade. Particularmente, eu acho isso muito interessante, porque provocou um novo movimento na ciência, de interpretar e de enxergar o nosso próprio fazer científico. Não só abarcando mulheres como pesquisadoras, mas como o tipo de sujeito sobre quem a gente produz conhecimento. Tudo isso que vocês estão falando aí de ciência, só diz respeito a esse homem branco, adulto e heterossexual? Cadê? Vocês não estão produzindo, só para dar um exemplo disso, que é da crítica feminista. Criança não era considerado sujeito. Por exemplo, até hoje a psicanálise ela fica um pouco assim de estudar criança. Geralmente, criança era estudada pela pedagogia, porque criança não era um sujeito. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, sociologia da infância, antropologia da criança, as humanidades, por exemplo, estão se abrindo para estudar outros tipos de sujeito. E isso graças à crítica feminista. Vou passar o slide. Pedro, você pode dar continuidade? Posso sim. Inclusive, fazendo uma observação sobre o que o Mário acabou de falar, perceberam que a modernidade ela vem com uma proposta de investir o sujeito, de deixar o sujeito em evidência. Mas, como o Mário falou, é o sujeito homem, branco, europeu, cientista que está mais ou menos estável economicamente. Na medida em que essa modernidade ela vai sendo, em seus instrumentos, por outros sujeitos que não aquele homem europeu, ela começa a cair na própria, como diria a gaiola de ferro. Então, a modernidade funcionaria perfeitamente se não existissem homens brancos e europeus no mundo. Mas aí um Brasil, aí vem um e fala, e eu? Vai invadindo a África, vem um e fala, e eu? Esses invadindo, as próprias mulheres vão se apropriando desses instrumentos da modernidade, e eu? É por isso que a crítica feminista ela vem como uma reviravolta em mostrar que existem diversidades de sujeitos. E que, na verdade, nem cabe a nenhuma instituição tem que determinar quem é sujeito, o que é sujeito e como é sujeito. Então, é muito importante a gente perceber que essa modernidade, ela, na verdade, caiu na própria armadilha. Ela não foi o suficiente para a proposta que ela lançou. Mas, sim, o que seriam essas meta-narrativas aí que estão falando? Então, só um minuto para fazer o negócio. Vocês querem que eu dê continuidade enquanto o Pedro volta?
Certo, então vou dar uma continuidade. Como eu estava falando, Pedro voltou. Voltei. É uma tradição do servidor da internet. Eles sempre cortam quando todo mundo. Mas sim, eu estava falando de como essa perspectiva da crítica feminista vai fazer emergir outras formas de sujeitos que não aquele sujeito dominante que criou a modernidade. Então, o homem branco europeu vai cair, vai definhar o que não foi, digamos, humilde ou foi racional o suficiente para entender que existem outras perspectivas de mundo e outras formas de sujeito. A crítica feminista, ela, claro que ela não focou, por exemplo, falar sobre a problemática dos negros africanos, ou falar da problemática dos indígenas da América. Mas ela acaba englobando essas formas de existência como também possíveis e como também formas racionais de enxergar o mundo como sujeitos. A modernidade começa emergindo e deixando em evidência um único sujeito. E essas críticas, que inclusive vão acabar nessa possível pós-modernidade, elas surgem como uma forma de mostrar e de deixar em evidência outros sujeitos. Mas sobre essa tentativa da modernidade, explicar tudo por categorias únicas, lógicas e racionais, é justamente o que a gente vai chamar de metanarrativas. E, de novo, vamos explorar a palavra. Metanarrativa quer dizer uma narrativa, ou seja, uma forma de descrever o mundo que é única. É como se a gente estivesse falando nas leis gerais do positivismo de Kant, que é uma forma de metanarrativa. Mas também a gente pode englobar aí as teorias marxistas ou as teorias de Durkheim. São metanarrativas, ou seja, formas de explicar o mundo que se pretendem ser únicas. É uma forma de universalidade. Universalidade no sentido de ser universal. E aí eu trago para vocês uma provocação. A modernidade, junto com a ciência, o iluminismo e o renascimento, vão criar essas narrativas, ao mesmo tempo que a própria religião também é um tipo de narrativa. As crenças e o que a gente chama de cosmologia, ou seja, formas de explicar o cosmos, a existência, a vida e o mundo, são tipos de metanarrativas. O que a modernidade não foi capaz de fazer é delimitar as suas próprias condições. Dizer, a ciência, a razão humana, a lógica e a modernidade têm esse limite aqui. Não se propuseram fazer um processo, e sim se propuseram botar uma explicação geral do que seria a realidade. E isso é muito problemático, porque em determinado momento ela não vai ser o suficiente para explicar tudo. Sobre isso, a gente pode dizer, então, que as metanarrativas são discursos de uma forma de explicar que tudo tem um fundamento e um destino linear. Por exemplo, quando a gente fala da teoria marxista, a gente explica ali como é que o mundo funciona, a gente vai ditando as regras como ele vai se desenvolver ou evoluir. Quando a gente fala da própria ideia do evolucionismo de Darwin, a gente também explica o mundo e diz mais ou menos como é que ele deve se encaminhar. A questão é que essa modernidade, vista do ponto de vista dos críticos, ela não vai oferecer os instrumentos para a sua própria crítica. A modernidade ela iniciou com essa forma de ver o mundo e substituir as visões anteriores. A gente substitui a metanarrativa por outra metanarrativa. Claro que, na medida que o tempo vai passando e o ser humano vai criando diversas metanarrativas, a gente vai também tendo um acúmulo de informação, um acúmulo de descrições do mundo, um acúmulo de formas de dizer até onde o mundo, como é que o mundo vai se desenvolver. Então, a gente já começa a falar de um acúmulo. A modernidade, por não ter tido, digamos, essa humildade de oferecer os instrumentos, de delimitar até onde ela podia ir, acabou se excedendo. Virou um excesso de informação. Então, essa modernidade ela vai criando metas narrativas que vão acabar se mostrando insuficientes para explicar o mundo que a gente vive. E, principalmente, a partir desses contatos culturais e depois a partir que esses sujeitos antes submissos não, mas que antes eram subjugados, começam a ter voz.
Então, quando uma mulher começa a ter voz, quando o negro começa a ter voz, o indígena começa a ter voz, a criança começa a ter voz, vai se notando que essas metanarrativas não explicam tudo. Na verdade, elas são insuficientes para muita coisa. Então, do ponto de vista moderno, isso nada mais criou uma forma de substituição na maneira que a gente foi descrever o mundo. Então, a gente substitui o cristianismo, ou o teocentrismo, ou as tradições, dogmas e etc., por outros tipos de ortodoxias, que é a própria forma como a ciência moderna se iniciou. Agora, preste atenção para uma coisa. A gente não está dizendo aqui que a ciência, no geral, acabou se definhando, ou que a ciência, de uma forma geral, não é o suficiente para explicar o mundo. A gente está dizendo que a ciência moderna não se mostrou suficiente para isso. Essas críticas vão ser fundamentais, inclusive, para a própria ciência fazer uma crítica dela mesma. Então, é aí que entra um filósofo, um sociólogo, num questionamento sobre o que a academia está fazendo. Se vocês pararem para pesquisar um pouco, vocês vão ver que as teorias críticas feministas foram fundamentais para o desenvolvimento de alguns medicamentos, foram fundamentais para o desenvolvimento de alguns procedimentos que a gente chama que o procedimento preventivos para a saúde da mulher, e que isso é importante na biologia, na biomedicina, na medicina, justamente a partir dessas críticas feministas. A gente vai ver que a crítica pós-colonial é fundamental para o desenvolvimento de leis. Então, essas críticas que a gente está fazendo é a ciência moderna, não a ciência como ela está se configurando cada vez mais hoje em dia, que é uma ciência mais diversificada, que está mais aberta a essas outras possibilidades. A crítica à ciência surge como uma forma de melhorar ela, certo? E não substituir. Senão a gente estaria criando mais uma metanarrativa. E não é esse mais o objetivo que as críticas têm hoje em dia. É mais um objetivo realmente de mudar a sua configuração e fazer o possível para que ela se desenvolva melhor. Mas sim, essa criação de um novo mundo e de uma instrumentalização da razão significou a aniquilação de vários mundos. A gente já falou sobre isso, como, por exemplo, a gente falou de colonização, ou quando a gente fala de povos que não eram ouvidos, que não tinham direitos e tudo mais. Certo? Essa criação, então, de um novo mundo se mostrou inconsistente, de certa forma limitada, e faz com que a gente tenha uma noção de poder, tenha uma noção de desigualdade, não só entre povos, mas entre indivíduos. E a ideia é justamente que essa crítica pós-moderna traz para que a gente dê voz e evidencie outras formas possíveis de enxergar o mundo, de diversidade. Inclusive, é essa diversidade que vai fazer com que a ciência ela se desenvolva cada vez com mais eficiência, e não apenas como uma forma apenas de status, ou uma forma de manter aquela dominação, aquele poder que era o objetivo do ponto de vista moderno. Era a dominação, que era você conseguir englobar vários espaços em um só ponto de vista. Não é mais esse o objetivo. Então, a gente separou aqui sistemas de pensamento. O moderno é baseado na hierarquia, então a gente tem a ciência e a razão acima do filosófico e do metafísico, e o filosófico e metafísico acima do religioso e teológico. Talvez vocês lembrem desse esqueminha da aula que a gente teve sobre o começo do ano. Ele vai apresentar para a gente as formas de desenvolvimento do pensamento humano, ou uma evolução do pensamento humano, como se o religioso fosse inferior ao filosófico e o filosófico inferior ao científico. E quando a gente está falando de pós-modernidade, a gente meio que deixa isso numa horizontalidade, a gente deixa isso em um campo de discussão, não é mais uma hierarquia, é uma discussão, e relativiza. Relativiza não no sentido de tirar os significados dessas coisas, mas de colocar elas em um conflito direto. Então, por que a ciência vai ser sempre superior à filosofia? Será que a filosofia não tem nada para acrescentar na ciência? Ou por que a ciência vai ser sempre superior à religiosa? Será que a religiosa não tem nada a acrescentar na ciência também? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu conheci, talvez o Mário também conheça, eu conheci uma estudante de ciências sociais, que o nome era Anitta, e isso é muito engraçado, porque, enfim, toda vez que falava, Anitta veio, a gente começava a rir.
mas a Anitta que estudava medicamentos fitoterápicos desenvolvidos por indígenas. Ou seja, medicamentos naturais, sem nenhuma composição sintética ou química, no sentido de química industrial. Então, ela estudava esses medicamentos como uma forma de acrescentar à ciência farmacêutica maneiras de visões do mundo daqueles povos indígenas. Então, os povos indígenas desenvolviam, através de rituais, através de uma tradição, através de um conhecimento que eles acumularam, talvez durante milhares de anos, desenvolviam esses medicamentos e ela estudava como era o processo de construção desse medicamento. E a partir disso, juntamente com as pessoas que estudavam farmácia, né, ciência farmacológica, conseguiam reproduzir aquele remédio, aquele fitoterápico. Então vejam como é interessante. O religioso, que antes era visto apenas como uma coisa talvez exótica, ou apenas uma coisa de performance, surge com uma crítica pós-moderna, com uma visão de colocar várias formas de conhecimento na mesa e fazer com que elas entrem em conflito ao mesmo tempo que elas se complementem, faz com que os rituais indígenas ajudem na ciência farmacológica. Então, essa ciência pós-moderna, que a gente vê surgir cada vez mais, é uma forma de colocar em evidência essa diversidade de possibilidades. A gente tira essa hierarquização e a gente bota em evidência a diversidade. Isso não significa, logicamente, a gente tirar os modelos de comprovação, os modelos de testagem, certo? É a gente considerar e não substituir. As coisas podem existir aí em paralelo, se complementarem. Mas sim, sobre isso, vou até botar o óculos para não deixar fugir nada, a gente vai ter, então, 3 principais perspectivas para explicar essa pós-modernidade. Primeiro, Dão Moderno, e aí o Mário há pouco tempo perguntou, será que a gente atingiu a modernidade? E aí fica para vocês escolherem ou verem qual desses 3 aí faz mais sentido. Não é um consenso nos estudos pós-modernos qual desses aí é o predominante. São perspectivas diferentes. Mas sim, tem esse não moderno, que é uma perspectiva que fala que a modernidade, como um projeto ocidental, não conseguiu se desenvolver tão bem, não conseguiu ser aplicada. Então, culturas não ocidentais ou povos não incluídos nessa modernidade continuaram resistindo, continuaram tendo a sua sobrevivência cultural e acabam entrando em evidência nessa pós-modernidade, e as trocas culturais constantes foram capazes de modificar a própria razão moderna. Então, esse exemplo da Anitta, que estuda os processos de fabricação de fitoterápicos, é um bom exemplo de como o conflito cultural, ou seja, entrar em contato com uma cultura não ocidental, acabou mudando a própria razão da ciência ocidental. É uma forma de atualização. Nessa perspectiva do não moderno, a modernidade não chegou a existir porque esses povos sempre estiveram presentes aqui. Esses sujeitos que não estavam em evidências sempre existiram, apenas não estavam em evidência. Então se considera que não houve modernidade a partir desse ponto de vista. Segundo ponto de vista, a hipermodernidade. Aí já é o oposto. Lembra quando eu falei que estava existindo um tipo de excesso de informação na modernidade? É justamente o que essa hipermodernidade vai trazer. É o máximo do efeito da própria modernidade. É o acúmulo de informação, é o acúmulo de perspectivas de mundo, é o acúmulo de visões paralelas de explicações. É o acúmulo de meta-narrativas, certo? Essa hipermodernidade, ela vai falar que a modernidade fragmentou tanto, e aí lembrem de Weber também, quando ele falou da burocratização e do desencantamento do mundo, essa fragmentação da realidade, para tentar explicar tudo. E foi tamanha, que não é mais possível a gente definir nada. Uma única coisa vai ter várias formas de defini-la, vai ter vários pontos de vista. Então, isso vai caracterizar a hipermodernidade. E, por fim, a gente tem a ideia de que a modernidade já passou, e que está vindo alguma coisa, está em construção alguma coisa. O quê? Essa é a graça da modernidade, é dizer que é um processo, e não dizer que é uma coisa definida. Nessa visão de que a modernidade passou, se diz que, assim como a hipermodernidade, o acúmulo de informação, o acúmulo de categoria, de métodos, o acúmulo de visões, cosmovisões e etc., fez com que criasse um movimento constante.
Então, uma vez que a modernidade queria explicar o mundo e colocar as coisas em caixinhas, a pós-modernidade, depois da modernidade, vai considerar o processo de construção, vai considerar essa transformação e não apenas a explicação final. Eu, particularmente, acho esse ponto de vista o mais interessante, porque se considera o processo. Claro que os outros têm aí um pouco não, tem várias coisas a se considerarem. Mas, enfim, isso, no geral, os 3 pontos, vocês devem ter percebido que vai sempre existir essa ideia de variedade, de variação das perspectivas de mundo. Então, a gente está falando também de um fim da verdade. Nietzsche, que eu coloquei a tradução por recifense, ele já vai apresentar para a gente essa ideia de que as grandes categorias não estão sendo mais o suficiente para explicar os fenômenos tanto sociais, tanto culturais, como também científicos. Essa universalização que a ciência ocidental tentou fazer não acompanha o desenvolvimento da própria sociedade. É como se a gente estivesse falando de um trânsito de Recife que não vai esperar que a obra da prefeitura acabe para ele conseguir fluir. É isso. A gente está falando de um engarrafamento de conceitos e categorias, porque a sociedade está se desenvolvendo mais rápido do que a ciência moderna. Isso vai fazer com que não tenha uma verdade única, não tenha uma verdade final. Tenha sempre esse conflito, tenha sempre esse acúmulo, essa bola de neve, e que aí chega o Nietzsche e fala, a verdade acabou. Vai depender do ponto de vista que você quer adotar para explicar a sua realidade. E aí é interessante quando a gente fala de Nietzsche, porque aí o sujeito ele não só está em evidência, como ele está solto sozinho no mundo. Por isso que tem gente que fala que Nietzsche é muito pessimista, porque ele vai mostrar esse aspecto do mundo em que deu tantas possibilidades para o sujeito que o sujeito agora tem uma responsabilidade 1000 vezes maior de decidir qual é a realidade que ele vai adotar para si. Não existe mais aquela ideia, como o Mário falou no começo da aula, de um sujeito que nasce pronto. Temos com Nietzsche a ideia de um sujeito que nasce sozinho no meio de um monte de possibilidades. E aí que está a loucura do mundo, talvez, pós-moderno ou do mundo da hipermodernidade. Nietzsche apresenta isso e eu já dou uma óbvio para vocês. Se for ler Nietzsche, esteja com a saúde mental em dia. Porque não é uma coisa para se ler numa tarde e sair rindo, não. Mas é interessante a gente perceber isso da modernidade. É interessante a gente perceber, por exemplo, que grande parte do nosso modo de vida atual, principalmente nessa pandemia, grande parte das nossas angústias se vem justamente desse excesso, tanto de informação como do excesso de opções que a gente tem. E aí a gente tem que escolher, por exemplo, qual é o curso que a gente vai estudar pelo resto da vida aos 16 anos de idade. Isso é um exemplo de como o fluxo é muito mais rápido do que o que a gente consegue explicar. Mas, enfim. Depois de Nietzsche, a gente tem também o Zygmunt Bauman, que foi outro que a gente trouxe. E que esse é bem mais contemporâneo. Ele morreu, se eu não me engano, faz menos de 10 anos, né, Mário? Eu não vou lembrar o ano, mas ele morreu faz pouco tempo. E para o Bauman, esse acúmulo de informação e esse acúmulo de opções que a gente tem vai fazer com que a realidade ela seja líquida. Ou seja, ela vai se moldar a partir das nossas exigências ou da nossa própria convicção, de certa forma. Bauman vai trazer para a gente a ideia de líquido, por quê? Se você colocar qualquer forma, se você colocar um copo, se você colocar uma panela, se você colocar um jarro e jogar um líquido, ele vai se adequar àquela forma. O líquido ele se adapta quase que completamente à forma. É isso que Bauman está dizendo. A verdade ela não vai ser uma coisa pronta, ela vai ser uma coisa que vai se adequar a uma forma. E isso vai fazer com que a gente desenvolva várias incertezas. Bauman tem uma coleção que vai trazer a realidade como uma coisa líquida, o amor como uma coisa líquida, a razão como uma coisa líquida. Justamente porque ele vem com essa perspectiva de que diante desse excesso de opções que a gente tem hoje, tudo pode ser adaptável, tudo pode ser remodelado, tudo pode ser relativizado, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Deixa eu abrir aqui o chat para ver.
Exatamente. Exatamente. Na verdade, a ideia de liberdade, ela fica muito diminuída quando a gente fala de pós-modernidade. Eu não sei se o Mário concorda, mas eu vejo muito mais responsabilidade do que liberdade quando a gente começa a falar de pós-modernidade. Fica tudo nas costas do sujeito e se ele decidir não fazer nada, ele não está sendo livre, ele está sendo, sei lá, irresponsável. Ou se ele decidir fazer tudo, ele vai estar sendo insuficiente. Então, é sempre um negócio de responsabilidade. E explica novamente essa parte do Nietzsche. Volta aí, por favor, Mário, que alguém pediu para explicar o do Nietzsche. Sim, Nietzsche, esse aqui de cima, ele é um filósofo e que ele vai fazer uma crítica à razão. A crítica da razão dele está fundamentada na ideia de que as categorias que a gente desenvolveu, as categorias que a ciência e a modernidade desenvolveu, não são suficientes para explicar a realidade. Então, Nietzsche vai falar do fim da verdade, justamente porque a gente não vai ter uma forma de explicação única sobre a realidade. A gente vai ter várias formas de explicação, inclusive explicações que são contraditórias. Então, do ponto de vista de Nietzsche, dessa crítica da razão, não existe verdade, existem opções, existem possibilidades de explicação. Deu para entender agora? Bruno? Pronto. Nada? Então, vamos falar também dos discursos. Essa crítica à verdade vai influenciar principalmente nos discursos. Eu acho que durante esse ano vocês já devem ter ouvido falar do Foucault. E o Foucault explica que o discurso ele vem ligado, ele vem em conjunto com a prática. Os discursos, que são as formas de a gente representar o mundo, que também tem a ver com a linguística que o Mário acabou de apresentar, eles vão ser formas não apenas de representar o mundo, mas formas de a gente sentir o mundo e de a gente se comportar no mundo. Com a pós-modernidade, esses discursos universais que vão caindo também vão deixando a gente num tipo de anomia, ou seja, a gente fica sem um guia definitivo de como se comportar diante dessas categorias, de como se comportar diante dessa realidade. Então, a gente pode desenvolver aqui vários questionamentos sobre esse mundo pós-moderno. Se é possível definir hoje em dia o que é esquerda ou o que é direita, do ponto de vista político. Ou se é possível a gente definir o que é homem ou é mulher. Se é possível a gente definir o que é nacional e o que é internacional. Se a gente for aplicar isso em exemplos práticos, se eu falar do governo Lula, isso foi de esquerda ou de direita? A gente teve um boom econômico, a gente teve a maior entrada de empresas internacionais e a gente teve a maior cotação de dinheiro para a população, a gente teve o desenvolvimento de crédito e tudo mais. Isso é um governo totalmente de esquerda? Não, é um governo que tem princípios de esquerda, mas também tem princípios de direita. Então, a pós-modernidade vai misturar tudo isso. Ou é possível a gente categorizar um homem ou uma mulher? É possível a gente olhar para uma criança e dizer essa criança é um homem, mesmo sem saber se em suas faculdades psicológicas aquele menininho, entre aspas, se sente menina. Então a gente já não pode categorizar ele. Assim como a gente pode falar que o MPB é uma música totalmente nacional, se o violão não foi primeiramente desenvolvido no Brasil. Então, perceba como a pós-modernidade ela vem mais como uma forma de criticar, de mostrar essa diversidade de opções, do que explicar. Por isso a ideia de um processo de construção. A ideia aqui não é dar uma resposta final, é dar uma resposta e dizer, até aqui a gente sabe disso, mas isso é um processo de construção e você vai ter outra forma de visualizar isso. Certo? Está dando para entender? Então, o discurso ele não vai ser orientado apenas para uma direção na pós-modernidade. Ele vai ter diversas direções. Na socialização, na construção da cultura, na construção de instituições e na construção da própria ciência. Beleza? Mário, se quiser acrescentar, vou passar. Bom. E essa expansão da modernidade, esse crescimento do viés moderno, ele vai vir junto com a expansão do capitalismo. Os modos de produção, Fordismo, Taylorismo, o capitalismo e o próprio consumismo, ele se deu numa demanda ocidental e numa demanda moderna
de ter o seu domínio político e cultural, que é o que a gente veio falando no começo da aula. Esse desenvolvimento aí mercadológico ou econômico é um dos princípios da modernidade, porque sem eles não é possível você ter uma dominação política. Sem os recursos, sem a dominação cultural, não seria possível que essa mentalidade moderna se espalhasse pelo mundo. Por isso, essa expansão do capitalismo e da modernidade vem em conjunto. Principalmente porque é a partir do consumo, é a partir das formas de produção que a gente também vai definir o estilo de vida e a gente vai definir o estilo de consumo. E, inclusive, quando o Mário apresentou a ideia de indústria cultural, vai ser fundamental para a gente padronizar isso, para a gente padronizar o que é que as pessoas vão usar, a gente padronizar o que é que as pessoas, com o que as pessoas vão trabalhar. Um grande exemplo de modernidade e que está sempre surgindo nos nossos discursos é a ideia de novo, de que faz pouco tempo que saiu. E se vocês pararem para pensar, o relógio é uma criação moderna. O relógio como a gente conhece hoje. E o relógio nada mais é do que uma forma de padronizar o comportamento humano, pela marcação da hora, ao redor do mundo. Então, hoje, quando dá meio-dia no Brasil, vai ter uma padronização quase que geral de que vai estar todo mundo se preparando para um almoço, para consumir comida, vai dar uma pausa na produção e tudo mais. Então, o controle do estilo de vida está muito ligado também ao controle cultural dessa perspectiva moderna e dessa expansão do capitalismo. As coisas vão estar sempre bem unidas, não tem como a gente falar de um sem falar do outro. Entende? E tudo isso, claro, sempre direcionado ao lucro. Mais uma coisa que eu achei interessante seria incluir o utilitarismo com a diversidade. Ao mesmo tempo que a gente tem essa expansão da modernidade para se aproveitar, para lucrar, para criar um acúmulo de bens, a gente também vai acabar dando voz e vai acabar deixando em evidência outras formas de existência. Quando o Mário falou que o sujeito pode ser definido que ele consome na modernidade, a gente pode incluir um exemplo do Boticário quando coloca pessoas LGBTs ou pessoas negras consumindo um batom. Isso é uma forma de, ao mesmo tempo, ser utilitarista, ter aí o seu bem material, ter a sua dominação cultural e econômica, ao mesmo tempo que apresenta diversidade. Então é uma coisa, não chega a ser contraditória, mas é uma coisa que a gente às vezes deixa de pensar como um conjunto. É possível sim a gente se aproveitar da diversidade para ter esse pensamento utilitarista. E o mercado vai se moldando a essa demanda e às revoluções tecnológicas a partir, principalmente, das crises que o Mário comentou, que a gente passou, e que vai aumentar a eficiência, a forma como a gente consegue difundir ou espalhar essa forma de consumo e de produção. Qual é a ideia do mercado pós-moderno? Vamos pensar na modernidade de novo como caixinhas prontas, em que a gente tenta encaixar a realidade ali. Então, no mercado estritamente moderno, a ideia era de que se produzisse cada vez mais para lucrar cada vez mais. A partir daquelas crises, a gente percebe que não é produzindo mais que a gente vai lucrar mais. Possa ser que a gente produza mais do que as pessoas vão consumir. Então, o mercado ele vai se moldar de novo àquela ideia de processo. Então, vai ser um processo sempre atualizado, sempre cada vez mais moldado à realidade e à demanda espontânea. Certo? Por exemplo, a acumulação flexível quer dizer o quê? Quer dizer que não vai se produzir mais do que a demanda da população para comprar. Que foi, inclusive, o que causou a crise de 1929. Se produziu mais do que se comprou. Então, o mercado pós-moderno ele vai se adequar à demanda da sociedade. Tanto é que hoje é muito mais fácil um produto aumentar de preço, porque poucas pessoas estão comprando, do que ele ser produzido muito para ver se baixa o preço. Não faz sentido. É melhor a gente frear a produção e aumentar o preço para não ficar ali com aquele estoque maior do que deveria. Tem o toyotismo, que é uma forma de flexibilizar a produção em si. Então, não existe mais aquele, como o Fordismo, que tinha vários setores, uma burocracia e um processo bem delimitado. No toyotismo, existe mais flexibilidade. Às vezes,
rotacionando. Às vezes uma pessoa produz mais de uma coisa. Enfim. Tem o modelo just-in-time, que é também pelas pesquisas de oferta, de procura, de demanda da população. Então, vai se produzir exatamente, quase que exatamente aquilo que as pessoas vão comprar, como se fosse uma coisa personalizada. Tem a produção diversificada, então vai estar sempre mudando a forma de produzir para atrair mais clientes, para atrair mais consumo e também para mudar os seus produtos, as suas matérias-primas. Isso é muito eficiente, por quê? Porque algumas matérias-primas têm épocas para serem produzidas. Matérias-primas têm uma limitação, matéria-prima tem toda uma problemática para produzir em larga escala. Nessa produção diversificada, o mercado ele vai se atualizando com essa demanda e ele consegue não exigir tanto de um único tipo de matéria-prima. Além de que a própria constituição da mercadoria vai mudar de acordo com a demanda populacional. E tem a mão de obra qualificada e criativa. Essa daqui é um pouco problemática. Por quê? A mão de obra de qualidade, ela vai estar sempre mudando. É como a gente falar que não se adaptou ao ensino remoto. Então, a mão de obra qualificada e criativa no mercado pós-moderno, ele é bastante desumano nesse sentido, porque não vai levar em consideração o sujeito em suas necessidades, e sim os sujeitos em suas qualidades técnicas. Pedro, posso falar um pouco sobre essa mão de obra qualificada e criativa? Pode, por favor. Gente, esse discurso da modernidade, dessa mão de obra qualificada e criativa, é simplesmente uma forma de transferir a responsabilidade estatal para o indivíduo. É o que a gente vai chamar, que Bresser Pereira, que é um economista brasileiro, chama também de self-made man. O homem, o sujeito que faz a si mesmo. Então, esse discurso diz que se você não deu certo na vida, se você não tem você não tem um emprego bom, se você não tem sucesso, se você não é uma pessoa de sucesso, a culpa é sua. Você que não se especializou, você que não foi fazer um curso, você que não fez um curso de oratória, ou seja, sempre a culpa é sua. Você. E a todo momento você tem que estar indo atrás para tentar alcançar o que o mercado exige de vocês. Não sei se vocês já pararam para algum anúncio de emprego. Pedem assim, por exemplo, estágio, por exemplo, na área de direito. Um estágio é necessário que o aluno tenha um carro. É requisito para conseguir o estágio você ter carro. Ou então, por exemplo, para você conseguir um emprego, uma experiência prévia de 6 meses ou 1 ano. Às vezes você nem trabalhou, como é que você vai conseguir aquele emprego? Mas se você não conseguiu, a culpa é sua. Então, é esse discurso que a modernidade traz e que está tomando a mentalidade de muitos brasileiros, que é esse discurso do empreendedorismo. Ou seja, você é responsável por si, você é responsável pelo seu próprio sucesso. E nós sabemos que nós não damos conta de tudo isso, porque nós dependemos de políticas econômicas, nós dependemos de políticas públicas, diversos outros fatores. Tudo não depende só da gente, não. Nós também temos uma estrutura, nós vivemos sob uma estrutura. E esse discurso, pelo menos no Instagram, eu vejo diariamente. As pessoas reverberando esse tipo de discurso mesmo. Não, eu tenho, ou eu consigo, se eu não conseguir, ou então ajude-me, vamos fazer uma vaquinha online, ajude-me a ser um empreendedor. E às vezes as pessoas se frustram, gente, porque elas têm essa noção de que vender trufa ou vender coxinha, elas vão se tornar um grande empresário, e quando elas não se tornam, imagine como fica a psique, a mentalidade daquele indivíduo. Aquele indivíduo vai se sentir uma pessoa fracassada. Então, esse discurso do self-made man, da pessoa que faz a si mesma, é muito perigoso. Está se tornando um problema de saúde pública. Isso mesmo, Ramon, os coaches são exemplos desse tipo de discurso. Exatamente. Foi até bom falar disso, Mário, porque eu lembrei de mais um exemplo de como funciona na pós-modernidade essa mistura, esse acúmulo de informação, de que hoje empresas, em vez de contratar um profissional de saúde ou de diminuir a sua demanda, fazem como se fosse uma meditação coletiva, e aí fica todo mundo meditando por um tempo, ou tomando medicamentos, e pensando que está bem. E não para pensar que, de repente, aquele estresse não é apenas psicológico, mas é por uma demanda produtiva que não depende do sujeito.
E aí a gente está se entupindo de medicamento, a gente está se entupindo de métodos para diminuir os efeitos colaterais dessa produção excessiva. A gente está se entupindo de terapia, mas poucas pessoas estão fazendo uma crítica sobre a demanda que a gente está sendo submetido. Sobre como isso é massacrante você passar 10 horas no computador e eu estou tendo que marcar uma fisioterapia e aí vem uma pessoa e fala, mas você está sentado errado. Pô, às vezes não é culpa do sujeito. Às vezes é culpa dessa estrutura social, dessa demanda cada vez maior. E que, como a gente viu, está sempre se atualizando. Então, tem sempre uma demanda nova. Será que a gente é capaz? Oi. Pedro Genaílson fez uma pergunta. Ele pediu para repetir sobre toyotismo. E vou falar rapidamente, tá? Uhum. Primeiro surgiu o que a gente vai chamar de Fordismo e Taylorismo. O Fordismo foi um modo de gerenciamento que surgiu no início do século XX, com Ford, aquele grande empresário. Foi uma novidade, porque até então os trabalhadores não respeitavam a hierarquia. Então ele criou todo um sistema, uma linha de produção, onde as pessoas se especializavam em determinadas tarefas. E não só isso, ele não só ensinou aos seus trabalhadores como trabalhar, mas ele também tentou formar o perfil de trabalhador que ele queria. Então, por exemplo, nesse início do século XX, pós-guerra, muitas assistentes sociais ensinavam para esses trabalhadores que eles não podiam beber, que o dinheiro que eles ganhavam, eles tinham que fazer um budget, eles tinham que fazer um orçamento, que eles teriam que se aposentar no futuro e tudo mais. Então, o Fordismo, ele marcou o século XX, não só pela criação dessas empresas com linhas de produção, mas também por o Fordismo advogar em favor do perfil de um profissional desejado para as sociedades contemporâneas. Já o toyotismo, que veio um pouco depois, ele já vai trabalhar com perspectiva de automação, de substituição de mão de obra humana por mão de obra vinda a partir de máquinas. Então, ele refinou a forma de gerenciar essas empresas, ou seja, tinha um gerente, houve aquela divisão entre gerente e trabalhadores, que hoje em dia são chamados de colaboradores. Enfim, ela refinou os modos de gerenciamento, não só refinou os modos de gerenciamento, mas como também substituiu mão de obra humana por máquinas. Ficou compreendendo um pouco a diferença entre o Fordismo e o toyotismo? Fordismo, linha de produção, mais perfil do trabalhador desejado. Toyotismo, refinamento dos processos de gerenciamento, uma maior burocratização, especialização e substituição de mão de obra humana por máquinas. São as grandes características dessas duas. Podemos dar continuidade? Pronto. Valeu aí, mano. Ter adiantado essa parte. Sim. E como a gente estava falando, dessa padronização do modo de vida, a comunicação entra como meio que os meios de comunicação eles vão conseguir oferecer essa forma de padronizar os modos de vida e os modos de produção. Se difunde mais ideias com mais eficiência com esses meios de comunicação, certo? Então, meios de comunicação vão ser ferramentas de difusão de informação e isso vai servir para padronizar esses costumes de consumo e também de produção. Pedro, está cortando o áudio. Deixa eu atualizar para ver se rola. Eu posso dar continuidade aos slides? Pode. Pronto, então a gente vai entender por que os meios de comunicação entram na temática da aula de hoje sobre modernidade e pós-modernidade. Porque os meios de comunicação são os veículos pelos quais a gente difunde todas essas ideias. Isso que eu falei sobre esse discurso do empreendedorismo, a gente vê através de onde? Do Instagram, da TV, dos meios da rádio, da TV, dos filmes, etc. Então, os meios de comunicação são importantes para padronizar o comportamento dos indivíduos e a gente pode entender esse meio de comunicação de duas formas. A primeira delas é que, antigamente, no que a gente vai chamar de modernidade, essa comunicação era entendida a partir de uma via de mão única. Havia o produtor do conteúdo direcionado aos espectadores que observavam de forma passiva. É daí onde entra o termo de massa, meios de comunicação de massa, que hoje em dia é altamente criticado, porque massa, na realidade, é um agregado sem forma
e sem conteúdo. Ou seja, nós já fazemos uma crítica ao próprio termo utilizado lá no século XX. Essa massa, essa grande quantidade de pessoas espectadoras desses meios de comunicação. E hoje em dia isso já vai questionado. Até que ponto esses meios de comunicação de massa são bons ou não? Será que nós utilizamos esses meios de comunicação de massa para veicular informações que façam com que as pessoas, no seu dia a dia, tomem atitudes que não são tão boas? Por exemplo, se eu começo a veicular determinada informação, determinado comportamento racista na TV, será que as pessoas vão reproduzir porque viram na novela a pessoa agindo daquela forma? Então isso começa a ser questionado hoje em dia. Hoje a gente já percebe que os consumidores, os espectadores, não são tão passivos assim. Principalmente quando a gente pensa na questão do Instagram. A pessoa vai produzir um conteúdo a partir do seu público-alvo, aquilo que as pessoas vão ver. Então, hoje em dia, existe esse processo de comunicação em via de mão dupla. É só a gente lembrar daquele esquema de Jacobson: receptor, emissor, mensagem, canal. Enfim, então todo o mercado hoje em dia da área de comunicação já leva em consideração as opiniões, os valores e os vieses cognitivos do seu público-alvo. Isso é interessante? Porque é uma forma de dizer que nós estamos... O sujeito está hipervalorizado na atualidade. Então, passando um pouco os slides, vamos falar um pouco sobre as consequências para o Brasil. Gente, não sei se vocês já viram no Twitter que as pessoas falam assim: isso é tão pós-moderno, fulano é pós-moderno, como uma forma de crítica. Então, eu trouxe para vocês as ideias desse cara chamado Mark Lilla. Ele é um cientista político estadunidense. Ele escreveu um livro, foi traduzido para o Brasil em 2018. O livro é de 2018, foi traduzido para o português sob o título O Progressista de Ontem e de Amanhã. Na realidade, ele escreveu esse livro para questionar um pouco dessas ideias pós-modernas, entre aspas, no contexto estadunidense, de política estadunidense. E a ideia geral do livro, ele se diz como um sujeito de esquerda, eleitor do Partido Democrata. Então, as ideias dele são ideias que ele diz que são ideias de esquerda, mas aqui no Brasil, esse livro dele foi utilizado pela extrema-direita para criticar os movimentos sociais no Brasil. Olha só como é interessante isso. Um livro de esquerda lá nos Estados Unidos foi utilizado no Brasil pela extrema-direita para criticar a ascensão dos movimentos sociais aqui no Brasil. E quais são as ideias desse livro? Em geral, ele diz o seguinte: que nessa pós-modernidade, que ele vai chamar de pós-modernidade, o que as pessoas estão chamando de pós-modernidade, há uma multiplicidade de indivíduos, cada um com suas pautas, cada um fazendo parte dos seus movimentos, reivindicando apenas políticas identitárias, ou seja, a valorização de sua diferença e reivindicando os direitos para o seu próprio grupo social, fazendo com que haja uma superindividualização do indivíduo, do ser, e que a pauta política seja fragmentada. Então, a crítica que ele traz no livro é o seguinte: no contexto norte-americano, no contexto estadunidense, ele diz o seguinte, que esses movimentos sociais identitários, como LGBTQIA+, ou o movimento negro nos Estados Unidos, eles buscam a reivindicação dos seus próprios direitos e não têm um projeto político em comum. Então, enquanto eles não criarem um projeto político em comum, diversos outros discursos vão tomar o poder, porque, na realidade, de fato, na seara, na arena política, existe disputa por poder. Então, esses grupos, esses movimentos sociais que reivindicam a valorização de sua diferença, deveriam criar um projeto político em comum. Essa é a grande crítica que ele traz. E ele diz que enquanto esses movimentos sociais não criarem um projeto político em comum, a democracia vai estar ameaçada e a cidadania nunca vai ser plena. A extrema-direita brasileira tomou esse texto, tomou esse livro dele para criticar os movimentos sociais no Brasil. Olha só, ele tentou chamar a atenção lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele foi um pouco deturpado. E eu quero lembrar uma coisa a vocês, que o contexto estadunidense é totalmente diferente do contexto brasileiro. Então, por exemplo, os nossos movimentos sociais têm pautas únicas que dialogam com a nossa realidade e tem nada a ver com o movimento estadunidense. Às vezes, nossos movimentos sociais se inspiram
nos movimentos sociais dos Estados Unidos, mas as instituições políticas e a realidade lá é totalmente diferente da nossa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega um texto que fala sobre determinada realidade para interpretar a nossa realidade. Então, por isso que no Twitter vocês veem muitas pessoas dizendo assim, fulano é pós-moderno, no sentido negativo, de fazer uma crítica. E quais são as outras consequências aqui para o Brasil dessas ideias da modernidade? A primeira que eu trago para vocês, para dialogar com os nossos clássicos aqui no Brasil, é a de Raimundo Faoro. Raimundo Faoro vai dizer que no Brasil nunca houve uma revolução burguesa, que o Brasil é apenas uma herança do absolutismo português e toda nossa instituição política é baseada em hábitos e costumes que não são nossos. Elas estão nas nossas leis, na nossa legislação, nos nossos ordenamentos jurídicos, mas nós tomamos de empréstimo de outros países e tentamos aplicar aqui no Brasil. Então, Raimundo Faoro vai dizer o seguinte, utilizando dos conceitos de Weber, de patrimonialismo, estamento e burocracia, que no Brasil a modernidade nunca foi plena, que o Estado brasileiro é um Estado patrimonialista estamental. O que significa isso? Weber diz que patrimonialismo é quando a gente usa a máquina pública para favorecer interesses privados. Eu, enquanto político, lá no meu gabinete, eu vou favorecer os meus amigos. Eu vou utilizar o dinheiro público para favorecer os meus parentes, meus amigos e as pessoas que me são próximas. Eu vou usar o erário como se fosse meu dinheiro, meu patrimônio individual. Não só na questão de decisões políticas, mas no dia a dia. As pessoas se comportam a partir da honra. Já ouviram as frases? Você sabe com quem você está falando? Chama o gerente, por favor. Ele vai dizer que isso é uma característica do estamento, Weber. Diz que, por exemplo, na modernidade, o que a gente tem é um Estado racional, burocrático. Não é estamental, não tem estamento. Estamento é baseado em honra. E o Raimundo Faoro vai dizer que no Brasil nós não temos um Estado burocrático, racional, legal. Nós temos um Estado patrimonialista que se baseia a partir da honra, do estamento, e essa burocracia não se consolida. As pessoas trocam as caras do político, mas o comportamento continua o mesmo. Continua sendo um Estado patrimonialista e estamental. E como é que a gente pode dialogar com outros pensadores que falaram também sobre essa modernidade do Brasil? Vocês estudaram lá com Sérgio Buarque de Holanda a noção de homem cordial. Homem cordial não quer dizer que ele é educado, não. O homem cordial quer dizer que essa é a régua para interpretar o sujeito aqui no Brasil. Porque enquanto lá na Europa estava esse sujeito racional, burocrático, que contém as suas funções e seus desejos, o indivíduo brasileiro, ele não contém suas emoções. Então, esse cordial aqui está no sentido, daquele mesmo sentido lá de Raimundo Faoro, daquela pessoa que age a partir dos seus afetos. Ele não contém suas pulsões. Então, o homem cordial, ele é propenso a ajudar um amigo. Em vez de respeitar uma fila, por exemplo, ele vai dizer, fulano, vem aqui, passa na frente, desrespeitando diversas pessoas que estão atrás. Então, esse homem cordial é apenas uma crítica que Sérgio Buarque de Holanda faz à forma como as pessoas se comportam aqui no Brasil. Elas não contêm suas pulsões, elas não se tornaram sujeitos racionais. Já Roberto Schwartz, ele tem um textinho bem legal. O texto significa As Ideias Fora do Lugar, o nome do texto. E nesse texto ele vai dizer que o Brasil, ele se baseia a partir da lógica do favor. Olha só que interessante isso. As pessoas não entendem que o Estado, ele está lá e o seu produto são políticas públicas. E políticas públicas são baseadas em direitos. Então, a população brasileira não enxerga detentoras de direitos, sujeitos da modernidade detentores de direito. Não. Como é que elas enxergam? Que política pública é a favor. Então, para muita gente, cota racial é favor, para muita gente, Bolsa Família, distribuição de renda é favor, e não são direitos, são prerrogativas do indivíduo. Então, olha só como isso é pesado. Então, para muita gente ainda, o nosso Estado brasileiro é encarado a partir da lógica do favor, como se a gente ainda vivesse no Brasil colônia, dependendo do senhor rural. Vera Teles vai na mesma linha dessa lógica do favor. Vera Teles é uma socióloga que estuda a pobreza aqui no Brasil. E ela diz que é muito difícil a gente superar a pobreza e a desigualdade, porque ainda a gente entende
que as pessoas se relacionam a partir da lógica do favor. Por exemplo, uma pessoa que vota em determinado vereador porque o vereador deu um colchão. Então, ela se sente na obrigação de votar naquele indivíduo durante a vida toda. É um favor que nunca é pago. Isso é péssimo. A gente nunca vai se tornar uma sociedade moderna, como dizem, não é? Mas aí essa é a questão. Esse pessoal da Escola Paulista diz que brasileiro adora a materialidade da modernidade, adora tirar foto no espelho fazendo biquinho, adora linhas retas daqueles prédios modernistas lindos, aqueles prédios espelhados, mas os ideais da modernidade, como republicanismo, a gente não absorveu. Então, a gente não consegue respeitar uma fila, a gente não consegue encarar os outros como co-cidadãos. Essa é a crítica que a Escola Paulista faz. Já o UFPE, os teóricos da UFPE discordam um pouco. Eles dizem que isso não é só característica do Brasil, como que é a Escola Paulista. Eles dizem que vários países também agem dessa forma. Isso não é uma característica do brasileiro ou da brasileira em si. E quais são as consequências no nosso dia a dia? A gente vê que as pessoas supervalorizam a esfera privada, a gente diz que as empresas são maravilhosas e tudo mais. A gente descrê nas instituições. No dia a dia as pessoas dizem assim, não vai mudar não, para quê? Eu vou voltar, as coisas vão ser sempre assim. Então há uma descrença nas nossas instituições. Isso está presente até no nosso vocabulário no dia a dia, por exemplo, quando a gente diz, vou falar em fulano, vou votar em fulano, fulano é um pai para mim, fulano é um mito. Gente, isso é tão forte, isso está tão presente no nosso imaginário, que isso se perpassa, isso é verbalizado nas nossas palavras. E outro exemplo das consequências dessas ideias de modernidade, que não se cumpriram, ou se cumpriram de outras formas aqui no Brasil, são os negacionismos que a gente vê hoje em dia, na internet, no Twitter. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com uma pessoa que não acredita em ciência, ou que fala mal de vacina, ou que diz que tem que cortar mesmo o bolso, que pesquisador não faz nada. Enfim, são diversos negacionismos que estão pairando na mentalidade brasileira e nossos clássicos tentam explicar, nossos pensadores tentam explicar o que está acontecendo. E eu trouxe alguns questionamentos para vocês aqui. Como a sociedade brasileira se organiza a partir disso? Como é que as pessoas vão se comportar no dia a dia? Se a gente se comporta a partir dessa lógica do favor, se nossa administração pública se baseia nesse patrimonialismo estamental, o que acaba acontecendo com o próprio poder de Estado? Será que a gente vai superar uma desigualdade? Será que a gente vai ser um país bom de se viver no dia a dia ou futuramente? Se essa lógica se reproduz nos discursos, no comportamento e nas próprias instituições. É uma da coisa que a gente tem que pensar. E, por fim, nós trazemos também a questão da globalização. O que é a globalização? Gente, a globalização foi um conceito lá da década de 90 que tentava definir o que a gente chama de internacionalização dos mercados. Lá na década de 90, esse conceito de globalização sofreu muita crítica, principalmente de pessoas ou teóricos e partidos ditos de esquerda, porque era uma forma de imperialismo. Já hoje em dia, o que as pessoas estão entendendo por globalização é totalmente o inverso, principalmente a partir dos discursos dos discursos proferidos por Trump, e que se reverberam na população brasileira. Trump, ele modificou o conceito de globalização. Para ele, globalização não é mais internacionalização do mercado. Globalização, para ele, é uma forma de deslocar os Estados Unidos da posição de poderio econômico do mundo. E, para isso, esses discursos de conspiracionistas de globalização elegeram a China e outros estados como paradigma do mal. Isso está grande presente nos estudos de ciência política sobre teorias da conspiração envolvendo política. É sempre essa lógica de dramatização do mundo, o bem contra o mal, o mocinho contra o bandido. Isso é muito perigoso porque está afetando nossa política externa. Porque o Brasil está absorvendo essas ideias deturpadas, que são veiculadas na mídia também, chegam aqui no Brasil. Então, o que acontece?
o Brasil, enfim, há uma negação da soberania do Brasil por meio do nosso próprio executivo, e não deveria acontecer. Há uma grande quantidade de veiculação de notícias falsas, de fake news. E a ciência política está tentando estudar por que as pessoas acreditam e por que as pessoas veiculam. E até agora a resposta que a ciência política tem é que existe um viés cognitivo e uma grande pressão de indivíduos em grupos. Como todo mundo está fragmentado, a gente começa a se organizar em grupo. Então, se determinado grupo acredita em determinada notícia falsa, eu começo a reproduzir aquele discurso porque eu quero me sentir pertencente. Ninguém quer ficar só no mundo. Essa é a realidade. Isso está interferindo na nossa política externa. Por exemplo, muitos países lá fora não estão vendo o Brasil com bons olhos. E esses discursos também de modernidade, enfim, está trazendo que a gente... E essa influência na nossa política externa está piorando a nossa precarização do trabalho, porque influenciando nossa política externa, influencia o nosso mercado de ações, influencia a vinda de capital estrangeiro para o país, e as pessoas começam a trabalhar em subempregos, a perder direitos trabalhistas, entre outras coisas que a gente viu quando falamos da crise da modernidade. Então, gente, eu não quero ser pessimista, mas é algo que a gente tem que pensar. Então, em resumo, a modernidade veio com todo aquele projeto de novidade, de progresso, de superação, de nós nos tornarmos a fonte do nosso próprio conhecimento. A gente viu que esse projeto sofreu diversas crises. Alguns dizem que ele não foi concluído, outros dizem que ele se intensificou e se fragmentou e se pluralizou, e outros dizem que nós estamos passando por um período de transição e a gente não sabe no que vai dar no futuro. Mas eu gostaria de deixar essas reflexões para vocês sobre o caso brasileiro, para que vocês pensem, reflitam um pouco sobre essas ideias de modernidade que, se elas foram acatadas pela população brasileira, não. E se não foram, como é que a gente pode construir uma sociedade melhor e um país melhor para todo mundo viver? Bem, gente, esse é o fim do slide. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tem alguma dúvida? Pedro gostaria de dar alguma palavra? Gente, só pedir desculpa aí pela internet. A internet não colabora. Eu não estou em casa hoje. Uma amiga pode falar com você, eu assumi, mas eu concordo com ficou muito bem esse final aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, pode falar com a gente no WhatsApp, na plataforma, e a gente vai tirar tudo de vocês. Gente, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso.